Vamos lá, é importante reforçar o seguinte: você vê essa carta aí da arquidiocese e acha que é a opinião unânime da igreja. Não é. Não é. Essa opinião não é consolidada na igreja e, pelo contrário, muitos católicos, muitos fiéis estão questionando Dom Peruso ao mandar essa carta para o Conselho de Ética da Câmara. Primeiro, porque a igreja faz política quando manda essa carta e faz política de forma disfarçada. Dom Peruso errou quando mandou essa carta, Dom Peruso. O senhor fala que não quer politizar o evangelho, e está certo nisso, mas politiza quando pede a um órgão político, que é o Conselho de Ética, para tomar uma decisão que o senhor compreende que é a certa. E outra coisa, a igreja não está unânime, reforço sobre essa ideia. O que acontece é que a igreja, só para o ouvinte entender rapidamente, ela é dividida, a administração dela, em 13 comissões. 13. Uma delas é o que eles chamam de dimensão social, que é a união das pastorais, que são frequentadas pela esquerda. A esquerda, inclusive, fala para quem quiser ouvir que as pastorais são ferramentas de acessar a sociedade. E elas são comandadas por gente da chamada teoria da libertação. Gente de esquerda que usa a igreja como instrumento para divulgar sua ideologia. E isso acontece muito. Aí, Paulo, tem outra, por exemplo, comissão chamada o Conselho de Leigos. São fiéis que ajudam a administração da igreja. Essa comissão é contra, por exemplo, radicalmente essa carta. Então há um debate interno da igreja e, com todo o respeito de Dom Peruso, ele errou, se equivocou, se adiantou e não tinha unanimidade da igreja. Inclusive, você que é católico, questione o bispo. Fale com o seu padre. Não é possível que os católicos aceitem isso de bate-pronto. Até porque, Paulo, é verdade que os cristãos têm que perdoar. É muito verdade isso. Mas uma coisa é perdoar quando a pessoa se arrepende de verdade. E não quando a pessoa faz discurso para tentar se eleger deputado estadual ali na frente. Perfeito. Acho que há uma confusão aí nessa história, Mark. E Dom Peruso, por quem eu tenho grande respeito, conheço pessoalmente, já estive com ele diversas vezes, Dom Peruso errou. Dom Peruso precipitou-se e tornou, sim, um fato político. Esta carta, ela é um ato político. Ela é endereçada a um órgão político, ela se coloca ali. Veja, quando fala assim perdão, o perdão é algo espiritual. Se o Renato Freitas pede perdão à igreja, se ele pede perdão aos católicos, se ele vai a um confessionário e conversa com o padre, confessa os seus pecados e pede perdão, o padre o perdoa, o nome da igreja perdoa, Deus perdoa. Mas perdoa, o perdão não reconstrói, é pra frente. Veja, se eu quebro aqui o copo que a Bia tem ali do lado dela e ela me perdoa, ela vai perdoar o machucado, a ferida que eu fiz à alma dela ao quebrar o que lhe era de valor sentimental. Ela me perdoa, mas não reconstrói o copo. Ele continua quebrado. O dano material permanece. E na justiça dos homens, ela ainda tem o direito de me cobrar isso materialmente. E eu fico devedor dela materialmente. Então, o perdão aí ao Renato Freitas, do Dom Peruso, ou seja lá de quem for da igreja, ele é um perdão de aceitar o erro de um filho de Deus, que o Renato Freitas é. Pode até ele achar que não é, talvez, não sei, mas ele é. No entanto, isso não o isenta de enfrentar a justiça dos homens, a justiça da carne, o mundo da carne. E o Conselho de Ética da Câmara é a justiça dos homens. O plenário da Câmara é a justiça dos homens. A justiça, poder judiciário, é a justiça dos homens, porque também é uma investigação aí pela polícia judiciária, que é a polícia civil, sobre o fato. Então o perdão não o isenta dessas punições. Não há nenhum sentido. Em outros casos, a igreja perdoa o ladrão, mas o ladrão ainda assim enfrenta um juiz. A igreja perdoa o assassino, mas o assassino ainda assim enfrenta um juiz. Não estou comparando o Renato Freitas a esses criminosos ou pecadores. Só estou fazendo isso para ilustrar a diferença entre o perdão e a justiça dos homens. Que bom
que o Renato Freitas tenha arrependimento, que também é um dos pressupostos do perdão, se é que ele tem, para que seja perdoado. Mas que a justiça dos homens, que haja de acordo com a lei escrita pelos homens, nós estamos falando da Constituição e do Código Penal, sejam rigorosas como está escrito nessas leis.